Bom dia. Hoje eu estou aqui com a doutora Vera, que tem grande experiência na programação neurolinguística. Me fala um pouco mais sobre a sua experiência. Eu sou psicóloga, tenho formação em psicanálise existencial e tenho pós-graduação em psicologia junguiana. O Jung, ele fala da importância da gente se realizar, da gente ser feliz, trazer uma contribuição social. Só que, na minha percepção, a programação neurolinguística ela facilita esse processo, porque poder acessar os nossos recursos e vivenciá-los no momento que a gente precisa, isso é uma chave, né? Isso é um achado. E os criadores da programação neurolinguística, eles descobriram que muitas vezes nós funcionamos muito aquém daquilo que a gente quer e precisa. E essa é a grande sacada, que eles identificaram que haviam pessoas que, através de uma estrutura mental, funcionavam com mais excelência. E eles desenvolveram uma série de técnicas, de recursos, no sentido de facilitar o nosso caminho. Se alguém pode, você também pode. Você também pode. A pessoa quer ser um profissional de sucesso. Existem profissionais que já são sucesso. Como será que essas pessoas fazem? A pessoa quer ser uma boa oradora. Como será a sequência mental que leva determinadas pessoas a ser uma boa oradora? Então, essa possibilidade de funcionarmos o nosso melhor é o que a programação traz para a nossa vida. Então, a programação neurolinguística, ela faz a gente poder atuar no script que a gente vai seguir quando a gente quer determinado objetivo. Exatamente. No passo a passo. No passo a passo. Eu li recentemente que a programação neurolinguística fala muito sobre a comunicação na família, trabalho, comunicação interna. Exatamente. Essa é a essência da programação. Como que se dá a comunicação intrapessoal e a comunicação com o mundo, com os animais, com as pessoas. O tempo inteiro nós estamos nos comunicando. Se uma pessoa está com dor de cabeça, ela está numa comunicação. Se uma pessoa ela está numa postura de excelência, ela está numa comunicação. Se a pessoa está fazendo uma prova e está saindo bem, ela está numa comunicação. Ela não está pensando, porque eu sou burro, eu devia ter estudado mais. Então, dependendo da comunicação que se dá dentro de nós mesmos e com o mundo ao nosso redor, podemos potencializar. A pessoa, eu no meu trabalho, muitas vezes eu recebo pessoas que se queixam de timidez. Aí ela fala, eu sempre fui tímida. Com certeza existe uma comunicação. A pessoa acha que o outro vai criticá-la, que o outro está olhando e que o outro não vai gostar do que ela está falando. E isso faz com que ela não funcione no melhor que ela pode, né? Então, o tempo inteiro, como que se dá essa comunicação? E, através do curso, nós temos não só uma oportunidade de nos conhecermos, como ressignificar experiências que fizeram e geraram determinadas travas na nossa vida. Muitas vezes a gente quer dizer não e acaba falando sim. Isso. Outras vezes a gente acaba se colocando, aceitando situações ou entre os amigos, ou no trabalho, que a gente escolhe fazer isso, mas acaba ficando infeliz. Exatamente. Parece que tem uma falta de congruência nas coisas que a gente decide para a nossa vida. Porque essa comunicação, ela vai refletir numa autoestima. Se uma pessoa ela está cansada e ela está precisando descansar ao invés de ir numa balada, ela vai precisar ter essa congruência e poder dizer, olha, outro dia eu vou numa balada, hoje eu preciso descansar. Se ela não tiver uma congruência, ela vai, e aí não vai aproveitar, e aí vai ficar se sentindo mal porque não foi coerente consigo mesmo. Então o curso ele permite, né, inclusive que a gente se fortaleça na autoestima e possa funcionar de um modo melhor. Então é uma grande maneira de aprender a tomar boas decisões. Exatamente. Eu tenho aqui uma pergunta. Muitas vezes a gente patina em certos objetivos da vida. Por exemplo, uma pessoa que
sabe que entregar o TCC da pós-graduação é uma coisa boa para ela crescer, para ela conseguir o certificado, mas ela sabe que não entrega por culpa dela mesma. Ela mesma se sabota. Por que isso acontece? Porque a gente se sabota sem saber que pode crescer. O Freud, lá no século XIX, já dizia que o tempo inteiro existem instinto de vida que leva a gente a construir, a ter atitudes legais, e instinto que ele chamava instinto destrutivo. Quando a gente está na preguiça, quando a gente diz que quer fazer uma dieta, fica rolando e faz o contrário, quando a gente se envolve com pessoas que não são legais, usando a teoria do Freud, a teoria psicanalista, a gente estaria nesse conflito. Se uma pessoa tem uma monografia e ela não se prepara, ela deixa para a última hora, está editando, está imprimindo, aí falta tinta e ela fica com raiva do mundo, ela já vai fazer o seminário numa condição nervosa, intranquila, ou porque muitas vezes ela não sabe como acessar os recursos que precisa naquela situação. Se eu vou expor uma monografia, eu preciso estar calma, focada, confiante, tranquila de que eu posso trazer alguma informação para o público. Se eu não acessar esses recursos, eu não vou funcionar no meu melhor. Embora eu tenha preparado, tenha construído o trabalho, né? E essa é a grande sacada que a programação traz para a gente, né? Muito interessante. Eu acredito que também essa parte ela pode, da pessoa que não consegue entregar, finalizar, né, essa pós-graduação, pode também ter o significado do que aconteceria depois. Uma vez que ela se formou, será que está na hora de procurar outro emprego? Né? Isso é bastante interessante, Felipe, porque hoje eu estava atendendo uma moça e ela está se preparando para um concurso para ser defensora pública. E ela me perguntava, será que eu serei uma boa defensora? E eu usei a seguinte metáfora: olha, uma mãe, ela tem toda uma estrutura para ser uma boa mãe, só que quando ela gera, a partir do gerar, ela começa a desenvolver e a pensar na possibilidade de como ela vai cuidar da criança. Não basta só ela querer ser uma boa mãe, ela vai desenvolvendo habilidades, né? Isso serve para qualquer atividade. Eu quero dirigir. Por que será que tem pessoas que têm fobia de dirigir? Tem a ver com o uso da mente. Por que será que tem pessoas que têm fobia de barata? Tem a ver com o uso da mente. E muitas vezes no processo de psicoterapia, nós vamos ajudar a pessoa a superar traumas ou fobias ou questões que comprometem a qualidade de vida, né? E o treinamento não é terapia, mas ele é terapêutico, porque como ele é vivencial, ele vai ajudando a gente a funcionar melhor. Então, o treinamento que você se refere é o do Practitioner? Exatamente. Aquele curso extensivo. Isso. É um curso que eu pretendo estar começando agora, dia 20, 21 de abril, um final de semana por mês. E você pode contar com mudanças, você pode contar com você mais comunicativo, você mais equilibrado, mais focado, mais coerente, porque essa é a proposta do curso, de ajudar a gente a ser mais feliz. Então esse curso que ele tem a duração de 9 meses? 9 meses, mais um final de semana por mês. É um final de semana por mês que dá 144 horas. 144 horas. Você fazer um curso desse, que são tantas horas por mês, que são 8 horas no sábado, 8 no domingo. Isso. Então ele é mais eficiente, ou posso dizer, mais potencial do que algum tempo de terapia. Eu acho que equivale. Por exemplo, a pessoa, o ano passado eu tive a experiência, veio um cliente que me procurou com a queixa de insônia e no curso ele teve uma percepção de que a primeira vez que ele teve a insônia foi no dia do casamento. Ele estava num conflito porque uma moça que gostava dele o procurava e ele não era firme. Apesar dele já estar fazendo terapia há alguns meses, ele nunca tinha trazido aquela informação. Então, como o trabalho se dá em grupo, as pessoas funcionam de modo diferente, a gente pode aprender com os outros, então se complementa, né?
Tem situações que é indicado a pessoa procurar um atendimento individual, mas o curso ele ajuda em muitas questões que às vezes a pessoa nem levaria numa terapia. E no curso o aluno ele aprende as técnicas, então ele mesmo pode aplicar com ele mesmo. Exatamente. Futuramente. Exatamente. A pessoa ela quer mudar de profissão. Como que ela vai identificar o que ela quer, né? Como que ações que podem levá-la a saber se ela está na direção certa? Então, na verdade, o curso ele ajuda, ele gera uma outra postura frente à vida. Muito, muito legal. Mais alguma orientação? Antes disso, eu gostaria de perguntar, né? Porque sempre se diz assim que todo comportamento tem uma intenção positiva, né? Então, pode ser até o comportamento da mãe que grita com o filho, ou então o comportamento que nem eu havia comentado antes da pessoa que não consegue dizer não. Isso. A grande questão, na origem, todo comportamento tem ou teve uma intenção positiva. Esse é um princípio. A programação neurolinguística se baseia em uma série de princípios. Só que, se quando criança a pessoa viu uma barata e ela fugiu, é diferente de eu com essa idade, ou você com a maturidade que você tem, ter medo e não ter a condição de pegar uma vassoura, pegar um inseticida. Então, aquele comportamento foi útil quando a pessoa era bebê. Uma pessoa adulta que tem esse comportamento, e muitas pessoas têm essa fobia, por exemplo, vai gerar limitações. Então, essa possibilidade de foi útil, mas que comportamento é mais adequado nesse momento? Então, a PNL ela ajuda nesse sentido de começar a qualificar de novo quais comportamentos servem para hoje, quais foram úteis no passado, mas não servem mais. Exatamente. Eu penso muito, eu sempre falo muito daquelas pessoas que lutaram na guerra, que quando voltavam para casa começavam a estocar toda a comida. Exatamente. Aí a pessoa, por exemplo, ela é tímida. Se eu estou numa palestra, se eu estou num teatro, é bom que eu seja discreta. Agora, se eu estou me comunicando com você, é bom que eu fale alguma coisa do que eu sei. Muito legal. Então eu agradeço hoje aqui na entrevista com você por explicar mais sobre alguns funcionamentos da programação neurolinguística, por indicar um curso extensivo aí de 144 horas que tem um efeito muito positivo nos alunos. Esses alunos eles podem ser formados em qualquer área, precisa ter faculdade? Não. É claro que muitas vezes a pessoa ela está no colegial. O foco dela muitas vezes é passar no vestibular e fazer um curso técnico, mas a programação neurolinguística, como ela lida com a comunicação, ela pode ser útil para qualquer pessoa. Eu utilizo programação neurolinguística com minhas clientes pequenas, né? Existem técnicas. Eu tenho uma cliente que a família me procurou porque ela tinha pesadelos. E com algumas técnicas ela já voltou a dormir no quarto dela, voltou a ter um sono mais tranquilo. Então, na verdade, a programação ela é útil para qualquer pessoa. Então, temos muitas ferramentas disponíveis, né? Exatamente. Só descobrir quais melhor se adequam. Exatamente. Então, obrigado. E mais informações a gente pode acessar o seu site? Exatamente. Eu te agradeço pela entrevista, Felipe. E você também pode entrar em contato conosco pelo telefone, pelo site. O telefone é 3864-2037. Obrigado.